Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos deixar os ombros soltos, pescoço, rosto, coluna verticalizada, mãos entrelaçadas, encostando os polegares, pés separados. Sinta a luz de Deus em você. Vamos continuar lendo o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Surgiram depois quadros da recente Guerra Mundial na Europa, revelando as atividades que geraram esse conflito. Somente poucos indivíduos conhecem a causa real do mesmo, e é sem dúvida preferível que a maioria ignore. É coisa muito destrutiva para ser contemplada pela consciência. Não se ganha nada em focalizar a atenção na guerra. Isso também foi, talvez, a razão pela qual o período de Ricardo até a Guerra Mundial não foi exibido. Aqui as atividades da hoste ascensionada foram reveladas e vimos-las dissolver a causa e a maior parte da energia acumulada no recente conflito mundial. Fizeram-no pela focalização e direção consciente de enormes raios de luz, cujo poder de consumir e transmitir é por demais estupendo para permitir uma descrição em termos finitos. Esses seres perfeitos tinham estado aguardando um momento cósmico em que lhes fosse possível prestar à humanidade um serviço de amor que por longo tempo foi esperado e do qual os seres humanos têm ainda pouca ou nenhuma compreensão. Essas cenas notáveis continuaram a se desenvolver e revelaram atividades que se estendiam ao futuro, distante, afetando o mundo inteiro. Mostravam muitas mudanças que devem ocorrer na superfície da própria Terra. Uma das mais importantes delas se relacionava com o progresso da América do Norte. O plano divino para o futuro da América do Norte é uma condição de intensa atividade espiritual, a maior paz, beleza, sucesso, prosperidade, iluminação espiritual e domínio. Ela deve conduzir a luz do Cristo e ser o guia para o resto da terra, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A Terra, porque a América deverá ser o centro vital da Idade de Ouro, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A maior porção territorial da América do Norte perdurará por longo tempo. É conhecida há milhares de anos, sim, há mais de 200 mil anos. Os quadros continuaram por quase 3 horas, retratando muitas cenas e atividades que escaparam inteiramente ao registro dos historiadores e ao mundo da ciência em virtude de sua grande antiguidade. Por maravilhosos e belos que sejam os nossos filmes cinematográficos, são meros brinquedos quando comparados à real existência, vívida, animada, revelada nessa tela cósmica. Agora seria possível observar mais além a causa cósmica de muitas situações e acontecimentos que se passaram na Terra, proporcionando ao observador instrução da mais extraordinária magnitude. Essa instrução interior é de grande auxílio para os estudantes. Ao terminar o ensinamento, Saint-Germain nos apresentou ao grande mestre ascensionado Lanto, que se havia manifestado de dentro da luz resplandecente em seguida aos 70 mestres ali reunidos. Na verdade, teremos muita alegria, disse Lanto, voltando-se para nós, quando estiveres novamente preparados
para colaborar no serviço consciente do glorioso trabalho que temos em mãos, essa oportunidade se vos apresentará por força das poderosas vitórias que tendes obtido sobre a personalidade humana e o mundo externo. Aproxima-se o tempo em que tereis o privilégio de verificar como foram realmente grandes aquelas vitórias. Aceitai diretamente em sua plenitude a poderosa e ativa presença do grande Deus dentro de vós. E não poderá existir fracasso em parte alguma ao longo do caminho. Todo aquele que sinceramente procura a luz é sempre conhecido pelos mestres ascensionados. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que sejais presentes. Saint Germain e Amém. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que estejais presente. Saint Germain e Amém Bey serão vossos padrinhos. A um sinal, todos se tornaram silenciosos e receberam de lanto a bênção de amor antes de retornarem aos seus respectivos campos de serviço. A maior parte desapareceu simplesmente da sala em poucos momentos e os restantes saíram pelo caminho do tubo elevador. Continuaremos a leitura no próximo encontro nosso. Permaneçam assim em silêncio e ouçam novamente esse texto. São declarações reais de Saint Germain. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos deixar os ombros soltos, pescoço, rosto, coluna verticalizada, mãos entrelaçadas, encostando os polegares, pés separados. Sinta a luz de Deus em você. Vamos continuar lendo o livro de Saint Germain, Mistérios Desvelados. Surgiram depois quadros da recente Guerra Mundial na Europa, revelando as atividades que geraram esse conflito. Somente poucos indivíduos conhecem a causa real do mesmo, e é sem dúvida preferível que a maioria ignore. É coisa muito destrutiva para ser contemplada pela consciência. Não se ganha nada em focalizar a atenção na guerra. Isso também foi, talvez, a razão pela qual o período de Ricardo até a Guerra Mundial não foi exibido. Aqui as atividades da hoste ascensionada foram reveladas e vimos-las dissolver a causa e a maior parte da energia acumulada no recente conflito mundial. Fizeram-no pela focalização e direção consciente de enormes raios de luz, cujo poder de consumir e transmitir é por demais estupendo para permitir uma descrição em termos finitos. Esses seres perfeitos tinham estado aguardando um momento cósmico em que lhes fosse possível prestar à humanidade um serviço de amor que por longo tempo foi esperado e do qual os seres humanos têm ainda pouca ou nenhuma compreensão. Essas cenas notáveis continuaram a se desenvolver e revelaram atividades que se estendiam ao futuro, distante, afetando o mundo inteiro. Mostravam muitas mudanças que devem ocorrer na superfície da própria Terra. Uma das mais importantes delas
se relacionava com o progresso da América do Norte. O plano divino para o futuro da América do Norte é uma condição de intensa atividade espiritual, a maior paz, beleza, sucesso, prosperidade, iluminação espiritual e domínio. Ela deve conduzir a luz do Cristo e ser o guia para o resto da terra, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A terra, porque a América deverá ser o centro vital da Idade de Ouro, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A maior porção territorial da América do Norte perdurará por longo tempo. É conhecida há milhares de anos, sim, há mais de 200 mil anos. Os quadros continuaram por quase 3 horas, retratando muitas cenas e atividades que escaparam inteiramente ao registro dos historiadores e ao mundo da ciência em virtude de sua grande antiguidade. Por maravilhosos e belos que sejam os nossos filmes cinematográficos, são meros brinquedos quando comparados à real existência, vívida, animada, revelada nessa tela cósmica. Agora seria possível observar mais além a causa cósmica de muitas situações e acontecimentos que se passaram na Terra, proporcionando ao observador instrução da mais extraordinária magnitude. Essa instrução interior é de grande auxílio para os estudantes. Ao terminar o ensinamento, Saint-Germain nos apresentou ao grande mestre ascensionado Lanto, que se havia manifestado de dentro da luz resplandecente em seguida aos 70 mestres ali reunidos. Na verdade, teremos muita alegria, disse Lanto, voltando-se para nós, quando estiverdes novamente preparados para colaborar no serviço consciente do glorioso trabalho que temos em mãos. Essa oportunidade se vos apresentará por força das poderosas vitórias que tendes obtido sobre a personalidade humana e o mundo externo. Aproxima-se o tempo em que tereis o privilégio de verificar como foram realmente grandes aquelas vitórias. Aceitai diretamente em sua plenitude a poderosa e ativa presença do grande Deus dentro de vós. E não poderá existir fracasso em parte alguma ao longo do caminho. Todo aquele que sinceramente procura a luz é sempre conhecido pelos mestres ascensionados. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que sejais presentes. Saint-Germain e Amém. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que estejais presente. Saint-Germain e Amém serão vossos padrinhos. A um sinal, todos se tornaram silenciosos e receberam de Lanto a bênção de amor antes de retornarem aos seus respectivos campos de serviço. A maior parte desapareceu simplesmente da sala em poucos momentos e os restantes saíram pelo caminho do tubo elevador. Continuaremos a leitura no próximo encontro nosso. Permaneçam assim em silêncio e ouçam novamente esse texto. São declarações reais de Saint-Germain. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos deixar os ombros soltos, pescoço, rosto, coluna verticalizada, mãos entrelaçadas, encostando os polegares, pés separados,
Sinta a luz de Deus em você. Vamos continuar lendo o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Surgiram depois quadros da recente guerra mundial na Europa, revelando as atividades que geraram esse conflito. Somente poucos indivíduos conhecem a causa real do mesmo, e é sem dúvida preferível que a maioria ignore. É coisa muito destrutiva para ser contemplada pela consciência. Não se ganha nada em focalizar a atenção na guerra. Isso também foi, talvez, a razão pela qual o período de Ricardo até a Guerra Mundial não foi exibido. Aqui as atividades da hoste ascensionada foram reveladas e vimos-las dissolver a causa e a maior parte da energia acumulada no recente conflito mundial. Fizeram-no pela focalização e direção consciente de enormes raios de luz, cujo poder de consumir e transmitir é por demais estupendo para permitir uma descrição em termos finitos. Esses seres perfeitos tinham estado aguardando um momento cósmico em que lhes fosse possível prestar à humanidade um serviço de amor que por longo tempo foi esperado e do qual os seres humanos têm ainda pouco ou nenhuma compreensão. Essas cenas notáveis continuaram a se desenvolver e revelaram atividades que se estendiam ao futuro distante, afetando o mundo inteiro. Mostravam muitas mudanças que devem ocorrer na superfície da própria Terra. Uma das mais importantes delas se relacionava com o progresso da América do Norte. O plano divino para o futuro da América do Norte é uma condição de intensa atividade espiritual, a maior paz, beleza, sucesso, prosperidade, iluminação espiritual e domínio. Ela deve conduzir a luz do Cristo e ser o guia para o resto da terra, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A Terra, porque a América deverá ser o centro vital da Idade de Ouro, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A maior porção territorial da América do Norte perdurará por longo tempo. É conhecida há milhares de anos, sim, há mais de 200 mil anos. Os quadros continuaram por quase 3 horas, retratando muitas cenas e atividades que escaparam inteiramente ao registro dos historiadores e ao mundo da ciência em virtude de sua grande antiguidade. Por maravilhosos e belos que sejam os nossos filmes cinematográficos, são meros brinquedos quando comparados à real existência, vívida, animada, revelada nessa tela cósmica. Agora seria possível observar mais além a causa cósmica de muitas situações e acontecimentos que se passaram na Terra, proporcionando ao observador instrução da mais extraordinária magnitude. Essa instrução interior é de grande auxílio para os estudantes. Ao terminar o ensinamento, Saint-Germain nos apresentou ao grande mestre ascensionado Lanto, que se havia manifestado de dentro da luz resplandecente em seguida aos 70 mestres ali reunidos. Na verdade, teremos muita alegria, disse Lanto, voltando-se para nós, quando estiveres novamente preparados para colaborar no serviço consciente do glorioso trabalho que temos em mãos. Essa oportunidade se vos apresentará por força das poderosas vitórias que tendes obtido sobre a personalidade humana e o mundo externo. Aproxima-se o tempo
em que tereis o privilégio de verificar como foram realmente grandes aquelas vitórias. Aceitai diretamente em sua plenitude a poderosa e ativa presença do grande Deus dentro de vós. E não poderá existir fracasso em parte alguma ao longo do caminho. Todo aquele que sinceramente procura a luz é sempre conhecido pelos mestres ascensionados. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que sejais presentes. Saint Germain e Amém. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que estejais presente. Saint Germain e Amém Bey serão vossos padrinhos. A um sinal, todos se tornaram silenciosos e receberam de lanto a bênção de amor antes de retornarem aos seus respectivos campos de serviço. A maior parte desapareceu simplesmente da sala em poucos momentos e os restantes saíram pelo caminho do tubo elevador. Continuaremos a leitura no próximo encontro nosso. Permaneçam assim em silêncio e ouçam novamente esse texto. São declarações reais de Saint Germain. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos deixar os ombros soltos, pescoço, rosto, coluna verticalizada, mãos entrelaçadas, encostando os polegares, pés separados. Sinta a luz de Deus em você. Vamos continuar lendo o livro de Saint Germain, Mistérios Desvelados. Surgiram depois quadros da recente Guerra Mundial na Europa, revelando as atividades que geraram esse conflito. Somente poucos indivíduos conhecem a causa real do mesmo, e é sem dúvida preferível que a maioria ignore. É coisa muito destrutiva para ser contemplada pela consciência. Não se ganha nada em focalizar a atenção na guerra. Isso também foi, talvez, a razão pela qual o período de Ricardo até a Guerra Mundial não foi exibido. Aqui as atividades da hoste ascensionada foram reveladas e vimos-las dissolver a causa e a maior parte da energia acumulada no recente conflito mundial. Fizeram-no pela focalização e direção consciente de enormes raios de luz, cujo poder de consumir e transmitir é por demais estupendo para permitir uma descrição em termos finitos. Esses seres perfeitos tinham estado aguardando um momento cósmico em que lhes fosse possível prestar à humanidade um serviço de amor que por longo tempo foi esperado e do qual os seres humanos têm ainda pouca ou nenhuma compreensão. Essas cenas notáveis continuaram a se desenvolver e revelaram atividades que se estendiam ao futuro. Distante, afetando o mundo inteiro. Mostravam muitas mudanças que devem ocorrer na superfície da própria Terra. Uma das mais importantes delas se relacionava com o progresso da América do Norte. O plano divino para o futuro da América do Norte é uma condição de intensa atividade espiritual, a maior paz, beleza, sucesso, prosperidade, iluminação espiritual e domínio.
Ela deve conduzir a luz do Cristo e ser o guia para o resto da terra, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A terra, porque a América deverá ser o centro vital da Idade de Ouro, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A maior porção territorial da América do Norte perdurará por longo tempo. É conhecida há milhares de anos, sim, há mais de 200 mil anos. Os quadros continuaram por quase 3 horas, retratando muitas cenas e atividades que escaparam inteiramente ao registro dos historiadores e ao mundo da ciência em virtude de sua grande antiguidade. Por maravilhosos e belos que sejam os nossos filmes cinematográficos, são meros brinquedos quando comparados à real existência, vívida, animada, revelada nessa tela cósmica. Agora seria possível observar mais além a causa cósmica de muitas situações e acontecimentos que se passaram na Terra, proporcionando ao observador instrução da mais extraordinária magnitude. Essa instrução interior é de grande auxílio para os estudantes. Ao terminar o ensinamento, Saint-Germain nos apresentou ao grande mestre ascensionado Lanto, que se havia manifestado de dentro da luz resplandecente em seguida aos 70 mestres ali reunidos. Na verdade, teremos muita alegria, disse Lanto, voltando-se para nós, quando estiverdes novamente preparados para colaborar no serviço consciente do glorioso trabalho que temos em mãos. Essa oportunidade se vos apresentará por força das poderosas vitórias que tendes obtido sobre a personalidade humana e o mundo externo. Aproxima-se o tempo em que tereis o privilégio de verificar como foram realmente grandes aquelas vitórias. Aceitai diretamente em sua plenitude a poderosa e ativa presença do grande Deus dentro de vós. E não poderá existir fracasso em parte alguma ao longo do caminho. Todo aquele que sinceramente procura a luz é sempre conhecido pelos mestres ascensionados. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que sejais presentes. Saint-Germain e Amém. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que estejais presente. Saint-Germain e Amém serão vossos padrinhos. A um sinal, todos se tornaram silenciosos e receberam de Lanto a bênção de amor antes de retornarem aos seus respectivos campos de serviço. A maior parte desapareceu simplesmente da sala em poucos momentos e os restantes saíram pelo caminho do tubo elevador. Continuaremos a leitura no próximo encontro nosso. Permaneçam assim em silêncio e ouçam novamente esse texto. São declarações reais de Saint-Germain. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos deixar os ombros soltos, pescoço, rosto, coluna verticalizada, mãos entrelaçadas, encostando os polegares, pés separados. Sinta a luz de Deus em você. Vamos continuar lendo o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados.
Surgiram depois quadros da recente Guerra Mundial na Europa, revelando as atividades que geraram esse conflito. Somente poucos indivíduos conhecem a causa real do mesmo, e é sem dúvida preferível que a maioria ignore. É coisa muito destrutiva para ser contemplada pela consciência. Não se ganha nada em focalizar a atenção na guerra. Isso também foi, talvez, a razão pela qual o período de Ricardo até a Guerra Mundial não foi exibido. Aqui as atividades da hoste ascensionada foram reveladas e vimos-las dissolver a causa e a maior parte da energia acumulada no recente conflito mundial. Fizeram-no pela focalização em direção consciente de enormes raios de luz, cujo poder de consumir e transmitir é por demais estupendo para permitir uma descrição em termos finitos. Esses seres perfeitos tinham estado aguardando um momento cósmico em que lhes fosse possível prestar à humanidade um serviço de amor que por longo tempo foi esperado e do qual os seres humanos têm ainda pouca ou nenhuma compreensão. Essas cenas notáveis continuaram a se desenvolver e revelaram atividades que se estendiam ao futuro distante, afetando o mundo inteiro.